Hoje nós vamos falar sobre a Europa e sua diversidade e integração. Do ponto de vista físico, a Europa fica na porção oeste da grande massa continental da Euroásia, ou seja, a junção da Europa e da Ásia, tá? E os limites naturais entre a Europa e a Ásia são os montes Urais, os mares Negro e Cáspio e a cordilheira do Cáucaso. O relevo da Europa. A forma de relevo mais predominante na Europa são as planícies. Vamos falar aqui também sobre que a Europa ela tem lagos, e são muitos lagos, né? Além de vários rios, os lagos dela são de grande valia cultural, como por exemplo esse lago maravilhoso de Plitvice, lá na Croácia, tá? Um parque nacional dos lagos Plitvice é um dos paraísos naturais do coração da Croácia. Dentro desse parque encontram-se 16 lagos que são conectados por cascatas. Outro lago maravilhoso e com grande história é o Lago Dutch, na Escócia. Gira em torno desse lago muitas lendas populares de que ele seria habitado por sereias capazes de encantar os pescadores desavisados que se aventuram em suas águas. Assim como também temos esse lago lindo lá na Alemanha, onde seu significado é Lago do Rei. Encantadores lagos também são da Noruega e esse magnífico lago de Garda, na Itália, ou também chamado Benaco, que é o maior lago italiano. Agora vamos passar um pouquinho para o mapa político da Europa. Quando a gente fala no mapa político da Europa, percebemos que a Europa ela é um continente bem extenso, mas também ela tem uma grande importância, pois ela foi centro de movimentos importantes com desdobramentos em todo o mundo, como por exemplo a democracia grega, o direito romano, o renascimento cultural e artístico, o capitalismo, a revolução industrial, a revolução francesa e a implantação do socialismo, aqui ó, bem na Rússia. Continuando aí, na Europa também ocorreram a formação dos primeiros blocos econômicos, tá? Além de muitos conflitos internos ao longo da história para a formação dos Estados nacionais, como por exemplo as grandes duas guerras mundiais, a primeira entre 1914 e 1918 e a segunda entre 1939 e 1945, que causaram a morte de milhões de pessoas e alteraram não apenas as fronteiras entre seus estados, mas também resultaram na formação de novos, como a gente pode ver aqui, ó, a Áustria e a Hungria, que antes era chamado, como nas aulas de história vocês viram, de Império Austro-Húngaro, ou seja, era juntinho aqui e depois disso foi separado, virou cada um estado independente, a Áustria e a Hungria. A Europa também, ela é o país, ela é o continente mais povoado do mundo, tá? Então você tem na Europa aí, né, milhares de habitantes, mais de 780 milhões de habitantes, o que corresponde a 12% da população mundial. É o terceiro país mais populoso e é o mais densamente povoado, né, com taxa de crescimento demográfico próximas de zero. Quando a gente fala em crescimento demográfico, significa taxas de natalidade e de fecundidade, né, quantidade de crianças que nascem e de mulheres, né, que estão aí nessa fase de engravidar. Então você tem um crescimento aí vegetativo. Esse crescimento aí ele é bem pequeno, o que faz com que a população idosa seja maior, né? A população adulta ela tem mais quantidade. Outra coisa importante sobre a população da Europa
é que as partes menos habitadas, elas vão compreender as regiões próximas ao Círculo Polar Ártico, ou seja, as regiões do extremo norte, né, que vão ser mais frias ali, é onde você vai ter menos habitação, é onde a densidade demográfica ela vai ser menor. Agora vamos lembrar um pouquinho sobre o que é ser populoso e o que é povoado. Populoso é a quantidade total de habitantes de certo local, tá? Então você tem aqui, olha, na letra A, você tem uma população de 20 pessoas num território, a população de 20 pessoas em outro território, 5 pessoas num território, 5 pessoas no outro território. A diferença aqui é a quantidade total de população. Quando você fala em povoado, é a quantidade que essa população ocupa em tamanho de território. Por exemplo, 20 pessoas num território de 2 km² daria aproximadamente 10 km por quilômetro quadrado. Ou seja, você vai ter uma boa distribuição aí da população, né? Aqui, ó, é um país, seria um país, um local mais populoso, ou seja, você vai ter também mais povoado, perdão, você vai ter uma densidade demográfica maior, ou seja, 20 habitantes por quilômetro quadrado, tá? E quando você tem aqui, você tem um grande território, porém você tem uma distribuição melhor dessa população, tá? Aqui você tem seria um local muito populoso, né? Vamos dar um exemplo aqui, o Brasil. O Brasil é um país populoso, ou seja, tem uma população geral muito grande, uma população total grande, porém é pouco povoado, porque tem certos locais que você não vai ter quase população nenhuma habitando, né? Você vai ter poucas pessoas por quilômetro quadrado, então é pouco povoado, tá? Isso daqui seria pouco povoado, né? Aqui muito povoado, você tem mais quantidades de pessoas em quilômetro quadrado, ok? Vamos falar agora sobre o fluxo de migrações. Quando a gente fala em fluxo de migrações, a gente está referindo aí as imigrações, né, esse fluxo, tanto dentro do próprio continente europeu, quanto das pessoas que vão de outros continentes para o continente europeu, tá? Que além dessas migrações intracontinentais, destaca-se também o fluxo de migrantes ilegais da África, da Ásia, da América Latina, em direção à Europa. Esses migrantes, gente, eles têm enfrentado forte resistência de setores da sociedade europeia, que os responsabilizam pelo desemprego e por outros problemas econômicos, o que leva as autoridades europeias a intensificar a fiscalização nas fronteiras e adotar políticas de imigração rígidas e restritivas. Essas questões aí de imigração despertou em parcelas da população europeia o preconceito, a segregação e o racismo e xenofobia. Falando em xenofobia, xenofobia é o preconceito ou aversão contra pessoas estrangeiras ou de culturas diferentes. Outra coisa que a gente pode reparar aí, ó, essa criança aí, o Aylan Kurdi, era um menino sírio de etnia curda, tá? Ele tinha apenas 3 anos quando foi encontrado morto em uma praia da Turquia, no mês de setembro de 2015. Ele é mais uma vítima, né, de naufrágio aí por tentar entrar no território europeu. Antes de 2015 também tinham várias crianças, várias pessoas que morriam ao tentar entrar nesse território, tá? Por causa de que essas pessoas vinham, né, queriam ir para o território europeu? Porque sofrem, né, de conflitos internos e externos nas regiões onde é que eles viviam, né? Conflitos políticos, conflitos econômicos, e esses conflitos às vezes que tem de guerras, que fazem com que as pessoas elas tentam se refugiar, né, em outros continentes, em outros países, ok? Então é uma questão
que as pessoas do mundo, elas têm que ter mais humanidade, né? Tem que ter mais empatia uma com as outras, para que a humanidade ela seja mais unida, né? Seja mais humana. Meninos, é só isso. Fiquem com Deus. Espero que estejam se cuidando. Tenham uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. E que Deus abençoe a todos.